Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do programa Alagoas Empreendedor. Lembrando que você acompanha o nosso programa ao vivo também pela internet com muita qualidade no endereço www.gazetaweb.com, também pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook e além de tudo isso, você pode baixar o aplicativo da TV Mar e assim acompanhar de graça toda a nossa programação. O programa de hoje é muito especial porque nós vamos contar a história de um dos maiores empreendedores de Alagoas, o Ricardo Barreto. Para muita gente é o Ricardo da Coagro, já virou até sobrenome o nome do empreendimento que ele abriu há quase 27 anos. Ricardo, muito bom dia, é um prazer imenso recebê-lo, ainda mais para contar uma história de uma pessoa que batalha tanto pelo nosso estado. Seja muito bem-vindo, é um prazer imenso. Bom dia, Mauro, bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. É um prazer imenso também estar aqui com você, compartilhando a história nossa, não só da Coagro, desde o nosso começo de empreendimentos, e compartilhando e aprendendo com vocês também, que à medida que a gente faz uma retrospectiva da nossa vida, nós vamos nos reciclando também. Ô Ricardo, uma curiosidade que eu tenho, você é alagoano ou sergipano ou você consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo? Eu sou alagipe, né? Eu nasci em Penedo, porque eu sou de Neópolis, mas naquele tempo as cidades circunvizinhas todinhas nasciam em Penedo, que era onde tinha maternidade. Então a minha mãe teve que nascer em Penedo, mas estudei 8 anos em Penedo, no Colégio Imaculada Conceição, e fiz o científico, que era na época em Aracaju, e fiz agronomia em Maceió. Então, tenho 27 anos em Arapiraca. Então, eu sou um sergipano, um alagoano com um pouco de sergipano também. Como é que foi essa decisão de escolher a agronomia como carreira? Porque meu pai era do campo, né? Meu pai tinha propriedade de cana-de-açúcar e, assim, apesar de meu pai não ter uma formação, era mais a parte de indústria, que ele começou a vida dele há 30, 40 anos atrás em Neópolis, com fábrica de adubo, de beneficiamento de arroz, de ração. Na época, a ração Socio, que hoje existe até hoje, era o único distribuidor, a única misturadora de ração Socio era do meu pai lá em Neópolis. Então, eu já aprendi com meu pai a ser um desbravador. Eu me lembro, pequeno, em Neópolis, uma cidade pequena, tinha 20, 30 caminhões para descarregar numa fábrica, naquela luta, né? Ele ia para Salvador e voltava na estrada de barro para vender arroz e voltava no mesmo dia. Puxa vida. Então, com 42 anos de idade, ele deu uma paradinha, que ele teve o primeiro infarto, porque corria muito, né? Trabalhava muito. Mas eu vi essa história não só do meu pai, como dos meus avós. Meu avô Zé Barreto foi quem descobriu aí a mina de amianto. De amianto. Que é aí no Campestre, que é a maior mina de amianto do mundo. Na época, o amianto saiu daqui para uma fábrica no Rio de Janeiro, que era do pessoal de Neópolis, que eram meus tios, avós, né? Com meu avô, que tinha a Eternite na época, você ouviu falar, e a da família de minha mãe era Agrolite. Então, naquele tempo, já iam... Então, eu tive muitos exemplos. E já meu outro avô era na parte de lancha, tinha as lanchas antigamente o Rio São Francisco, o transporte de toda a produção de arroz era feita através de lanchas e canoas, né? Então o rio tinha um fluxo muito grande de embarcações. Ô Ricardo, me diz uma coisa, Arapiraca ficou conhecida recentemente como uma das 10 cidades que mais geraram emprego. E a Coagro, sem dúvida nenhuma, no país tem muita participação nisso. Como é que você explica essa veia que a cidade tem para empreender? Uma cidade que não para, né? Arapiraca, assim, ela teve Arapiraca tem essa característica, muita gente, às vezes, quer ter a paternidade de Arapiraca. Essa paternidade não existe, não existe. Essa paternidade é típica do povo de Arapiraca, que é empreendedor, que é desbravador. Eu juntei um pouco que eu tinha da minha família, mas aprendi muito em Arapiraca, aprendendo com o povo de lá. Que o povo de Arapiraca tem essa índole, vem da época do fumo, que Arapiraca deu o seu grande estouro na época do fumo, que é uma reforma agrária natural, que o fumo tem um valor agregado muito alto. Consequentemente, as pessoas, quando eu cheguei lá, ainda estavam no boom do fumo. Mas aí depois veio
o comércio, que é muito forte de Arapiraca, essas distribuidoras hoje, pela situação geográfica de Arapiraca, hoje as maiores distribuidoras, acho que do Nordeste, são em Arapiraca, e é quem gera muitos empregos, e botaram também os call centers, e também, mas assim, mesmo tendo uma cidade que tem muito emprego, eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e o Cine fazia parte da secretaria que nós estávamos, nós tínhamos um banco de dados de 42 mil desempregados. Então, assim, é uma cidade que deu muito emprego, mas esses números têm que ser bem apurados. E pelas apurações que eu fiz, assim, tinha muito, por exemplo, o Cine de lá é que pega os funcionários das usinas, de Igreja Nova, daquela região. Então, tem que ser apurado, gera muito emprego, mas às vezes não é tanto como às vezes as pessoas divulgam, às vezes para querer empurrar o desenvolvimento. O desenvolvimento. Ricardo, a gente tem lá em Arapiraca a sede, a matriz da sua empresa. A posição geográfica de Arapiraca te fez continuar ali? Isso é importante para o teu negócio? É importante, né? Na verdade, Arapiraca, quando eu fui para Arapiraca é uma cidade que o agronegócio era pujante. Hoje já não é tanto por causa da situação do fumo, que já não tem mais aquela... hoje era 30, 40 mil hectares, para hoje tem 7 mil. Então caiu muito a área. Então, a Coagro lá, a situação geográfica favorece, mas a gente teve que expandir a empresa para outras regiões. Viemos para Maceió, depois, hoje estamos de Maranhão, Pernambuco, Sergipe e Bahia. Então, Arapiraca hoje dá um suporte grande, é onde tem mais lojas da Coagro, são 3 lojas em Arapiraca, mas hoje a loja de Maceió já faturam mais do que Arapiraca. Queria aproveitar também e ouvir a tua opinião sobre a questão toda que envolve um empreendimento desse porte. É claro que você não começou com o tamanho que você tem hoje, mas a gente sabe que ser empresário no Brasil não é fácil, né? Durante a nossa gravação lá em Arapiraca, a gente conversava sobre isso também, né? Eu digo sempre, quem sobrevive no Brasil e sobrevive no Nordeste, em qualquer lugar do mundo ele arruma boia, porque é complicado. Você quer a empresa hoje tem uma situação de ter uma infraestrutura maior que eu tenho. Eu vou fazer um empreendimento, eu tenho os melhores engenheiros, tenho os melhores consultores, e para você conseguir ter um acesso a um banco, a uma licença, demora. Tem licença ambiental que passa 2 anos para sair. Eu tenho um prédio da ArcelorMittal, que nós fizemos aqui um empreendimento da ArcelorMittal, que passou mais de 1 ano para sair o alvará de funcionamento, não saiu o alvará de construção. Puxa vida. Então, é muita burocracia, você tem que ter despachante e roda para cima. Então, o país precisa sair dessa que eles falam que estão desburocratizando, mas cada dia é mais. Vai tomar um financiamento do banco, o checklist não acaba. Você pede 15 itens, você leva os 15 itens, daqui a pouco tem mais 5 itens. E isso eu estou dizendo, a empresa que hoje tem uma condição diferenciada de estrutura. Imagina um cidadão comum, como quando eu comecei a Coagro, eu ia para o banco toda, mas eu nem ia atrás do financiamento, porque eu não tinha tempo. Esse nome Coagro, como é que foi que surgiu? A ideia é tua? Porque é um nome que virou até uma espécie de sobrenome. Eu brincava no programa, né, em relação a isso. Como é que foi a ideia de... Não, na verdade, tinha uma cooperativa em Arapiraca que chamava Capial, que uns funcionários que vieram primeiro para a Coagro, inclusive dos 3 que começaram, 2 estão conosco até hoje, 2 não, 3. Nos 4 tem 3. Um está na reportagem que você vai ver já. Um está na reportagem, é o Alonso. Então, a cooperativa lá tinha uma cooperativa, e tinha uma cooperativa em Sergipe, que era Comase, que era comercial, a cooperativa de Sergipe, e eu peguei um pouco do nome da cooperativa de Arapiraca, botei comercial agropecuária de Alagoas, que ficou Coagro, e o pessoal, como o pessoal da cooperativa trabalhava conosco, o pessoal já achava que era a própria cooperativa que estava renascendo. E daí nasceu a Coagro e foi seguindo. Mas o nome foi mais ou menos assim, pego uma cópia estilizada. Uma cópia estilizada. Eu vou fazer o seguinte, eu convido você que está em casa a acompanhar a partir de agora a reportagem que eu fiz lá em Arapiraca, com muito prazer, ao lado do repórter cinematográfico Chico Nogueira. É uma reportagem que conta a história deste empreendedor e faço questão de repetir. Fique aí, acompanhe essa reportagem, é emocionante e, acima de tudo, uma lição
para quem quer empreender. Veja a reportagem. Antes de estar presente no campo e na sua vida, como diz o slogan marca registrada da Coagro, o engenheiro agrônomo Ricardo Barreto percorreu um caminho que pouca gente conhece. Eu ia casar e não tinha como sustentar uma casa com o que eu ganhava do meu pai. E um mês ou 2 meses antes de casar, eu comprei uma loja de agropecuária com milho que eu plantei numa fazenda que meu pai me emprestou. Mas o dinheiro foi tomado no banco, foi tomado no empréstimo, foi pago no banco e sobrou 1.000 sacos de milho. Esses 1.000 sacos de milho eu comprei uma loja de agropecuária sem combinar com meu pai. E quando ele chegou, reclamou, né? Porque eu tinha feito um negócio sem combinar com ele, mas eu precisava dar um upgrade na minha vida. E quando eu dividi a loja para pagar em várias promissórias, que naquele tempo era promissória, sim. Aí houve um fato que Deus faz sempre os acabamentos perfeitos. E houve um fato que o sogro do cara que vendeu a loja a mim não aceitava a promissória assinada só por mim. Tinha que ter uma avalista. Aí foi na hora que eu tive que procurar meu pai, né? Aí você sabe que não mexe com o filho, aí ele disse, eu avalizo não, eu assino ela toda. Aí já fez as pazes e aí comecei. A primeira nota fiscal que chegou para mim, eu não sabia nem o que era ICMS. Puxa vida. Nada. Como meu pai não estava de bom grado com o que eu fiz, eu fui perguntar ao comerciante vizinho, que era um dono de uma farmácia, Natan, e ele me ensinou o que era ICMS. E aí fomos comprando, vendendo, e indo para Aracaju, eu ia para Aracaju toda terça numa saveira que eu tinha, comprava as revendas para revender. Eu não comprava nem atacadista, eu comprava a revenda para revender. Em junho deste ano, a Coagro completa 27 anos. Hoje a empresa comercializa e distribui produtos agropecuários para toda a região Nordeste. A Coagro tem lojas físicas em Arapiraca, Maceió, Sergipe, Bahia e Pernambuco. A sede do Grupo Ricardo Barreto fica em Arapiraca e também é endereço do gigantesco centro de logística da distribuidora da mesma marca. Isso aqui é a logística que foi feita há 10 anos atrás. E hoje, 10 anos depois, ainda continua moderna, equipada, mas não começou assim, começou bem pequenininho, atrás da primeira loja que nós tivemos. Tudo adequado aqui às regulamentações e das fiscalizações, então aqui é a nossa logística, que atende não só as lojas da Coagro, como as revendas do interior de Sergipe, de Alagoas e da Bahia. O Grupo Barreto, que hoje gera emprego e renda para mais de 200 pessoas, não para de crescer. Aqui é o Alonso Lima, um dos primeiros funcionários da Coagro. Então, dos 3 que começaram na Coagro, 2 estão até hoje, e o Djalma, que foi do começo também, que retornou à nossa empresa. Então, quem faz assim a grandeza do nosso grupo é isso, é ter colaboradores muito tempo comprometidos, 27 anos na empresa vai fazer, né, Alonso? E continua comprometido, trabalhando, aprendendo e ensinando. Agora é isso, Alonso. Você é professor, Alonso? Hoje sou professor da equipe nova que estão chegando com muito orgulho e amor. Olha aí, Alonso. Na família de empreendedores, Ricardo segue os passos e a determinação do pai, Oswaldo. A fotografia do patriarca tem lugar de destaque no escritório de Ricardo, onde o verbo expandir não para de ser conjugado. O grupo construiu e administra o Hotel Ibis de Arapiraca. Mantém uma loja da ArcelorMittal, multinacional produtora de aço, e ainda atua no comércio de outros produtos para a construção civil. Digo sempre que o grande gestor não é o que é a luz, é o que acende a luz dos outros. Mas não é fácil você achar pessoas que se adequem a cada local. Então, é a única coisa que me prende é você fazer um hotel desse em Arapiraca, que eu tinha um terreno em Maceió, que ia fazer em Maceió. Estava 10 vezes mais, 2 vezes mais que a lotação daqui, com a diária muito maior. Mas na minha cabeça, Arapiraca merecia esse presente, porque tudo que eu tenho assim na vida de empreendedorismo saiu daqui. Então, aí você fez o hotel por paixão. Eu digo, nem tudo na vida pode dar dinheiro, é para dar dinheiro. Porque se tudo for para dar dinheiro, não tem. Aqui me dá prazer, e a gente ganhou 2 vezes o melhor hotel do Ibis do Brasil. Então, quem chega aqui sempre elogia nas redes sociais, nas comunicações que tem do hotel. Então,
É isso, é não fazer as coisas também só por dinheiro. Mas o Ricardo de hoje, antes era assim, não. Você tem várias companhias na sua vida, né? Companhias que você tem que filtrar. Às vezes eu tive companhias que só me ensinaram a ganhar dinheiro. Independente, ganhou, tá bom. Se o outro cara não ferrou, não adianta. Então, eu hoje penso muito diferente do que eu pensava antigamente. Eu hoje penso em mim, na minha pessoa e no meu ser humano que eu tenho que ser. Cada dia é melhor e por isso que é a única coisa que me faz continuar dando esses empregos que a gente dá e assim, porque a felicidade de bater um papo que eu bati hoje com um funcionário meu, que eu pensei que ele estava com aperreio, ele estava angustiado. E a gente conversando com transparência, a gente vai, são pessoas cheias de defeitos como eu tenho o meu. E às vezes eu penso que estou elogiando a pessoa e às vezes eu estou cobrando. Então é isso, é uma melhoria constante. Com qualidade, tecnologia e administração moderna, Ricardo Barreto dá um exemplo para os empreendedores brasileiros e se orgulha de ajudar a impulsionar a economia alagoana. Eu tenho uma frase que eu digo, o desejo de fazer facilita o ato de realizar. Primeiro você tem que desejar e fazer. Apurado não é lucro. As coisas não amadurecem na noite para o dia. A maturação, quando eu abri aquela loja de Maceió, a loja grande, todo mundo dizia que era um louco. Que era um elefante branco no Nordeste. Aquela loja, não sei hoje, mas era a maior loja do Nordeste de agronegócio. E ela chegou a faturar menos do que uma loja da Rua 15, que é minúscula, do tamanho dessa sala quase. E eu não desisti. Por que você não desistiu? Porque eu ia para lá toda semana, eu virava à noite, a gente junto, o sistema dava pau, a gente tirou a propaganda da televisão, porque se não o povo fosse comprar, não conseguia vender. E depois de 5, 6 anos, ela foi... Aí hoje, com 11 anos, ela fatura mais do que as 4 da Arapiraca. Mas tem que ter perseverança, não tem que desanimar e tem que ter Deus, né? Tem que ter Deus, tem que ter uma família, tem que ter Deus, tem que ter... Meu pai já se foi, mas minha mãe é viva. E assim, eu tenho 2 identificações muito grandes na minha vida, com criança e com idoso. Então, as minhas maiores identificações são essas. Então, os amigos mais velhos me dão os conselhos e as crianças me dão a reverência. Então, eu misturo muito essas coisas, sou muito... Isso acho que é um dom que Deus me deu. Então, é persistir, é ser humilde. Ricardo, você é humilde hoje, eu sou mais do que eu era quando comecei. Estou dizendo o que deve ser, não estou dizendo o que eu fui. Sim, tem um monte de erro para trás. Tem muito erro e um monte de acerto, mas tem muito erro. Então a pessoa tem que ser humilde, perseverante, tem que não desanimar com as quedas, que às vezes são constantes, mas cada queda que a gente leva é um aprendizado. É fazer de uma pedra um alicerce. E seguir. E às vezes, quando o negócio não dá certo, ele abre a porta para outro. Já aconteceu de negócio, eu tenho uma distribuição, a gente tem uma filial em Pernambuco, a gente tem em Pernambuco, tem no Maranhão, que quando a Baia chamou a gente para dar uma enquadrada, eu parei ali naquela massagueira, nem consegui almoçar. Porque eu digo, pronto, ferrou o negócio, que se os clientes não tiverem com o que eu vender, não vai me pagar, que é tudo usineiro. Então, numa adversidade dessa, nós conseguimos outro fornecedor e um negócio que era ruim começou a andar. Então, nem sempre o que reluz é ouro, nem sempre o que é escuro é fim de mundo. Então, não vá na ilusão de ótica, vai na perseverança. Tá aí, é só um pouquinho da história do Ricardo Barreto. É claro que a entrevista foi longa e a reportagem, né, Ricardo, não dá para esgotar a tua história, a gente não ia conseguir fazer isso. E eu fiz questão, na hora da edição, de ressaltar pontos e eu queria até tirar o chapéu para você no sentido da tua sinceridade. Em todos os momentos da nossa entrevista, você
falou aquilo que tinha que ser dito, e eu acho que isso se reflete no sucesso do seu trabalho. Quando você acompanha assim a reportagem, acho que o início você não ouviu, eu disse que antes de estar presente no campo e na sua vida, o Ricardo percorreu uma trajetória que pouca gente sabe, que não foi, não tinha esse tamanho, né? Você não nasceu grande, foi um trabalho. Como é que é olhar para isso agora e ver tudo assim, editado, já prontinho? O trabalho ficou... E assim, como eu disse a você no começo da reportagem, né? Você aprende até olhando uma reprise do que você gravou. Então, eu nem lembrava do que tinha falado tudo aquilo, mas assim, eu acho que ficou bem marcado essa frase que eu falei muito ali, em perseverança. E às vezes as pessoas acham que eu não tenho momentos de fraqueza. Tem momentos de fraqueza. Tem momento que dá vontade de desistir, tem momento de tristeza, tem momento de angústia. Agora, não é a hora que a gente aparenta, né? Mas é nessas horas que a gente precisa estar conectado, primeiramente com Deus e com a gente mesmo. Porque a gente às vezes quer mudar os outros e não muda a si próprio. E assim, eu tento a cada dia mudar e conhecer a gente mesmo. A gente precisa conhecer a gente e amar a gente mesmo para poder amar os outros. Porque às vezes você quer amar os outros, você não ama nem você. Aí tem que amar você primeiro. Primeiramente é Deus, né? Que comanda tudo. Depois você, para depois a gente seguir essa sequência. E eu estou com 52 anos, mas tem muitos empresários que começaram com mais de 50. Então não tem idade para crescer, não tem idade para você ter uma formação, não tem idade para você aprender uma língua, não tem idade para você aprender a trocar um instrumento, não tem idade para você fazer amizade, para você amar. Então a idade a vida é uma criança. Muito bem, vamos fazer o seguinte então, gente, a gente vai fazer uma pausa, tomar uma água. Vamos então para o primeiro, acho que hoje só vai dar tempo de fazer um intervalo, porque essa história é tão fantástica que vai ser só uma pausa, é rapidinho, e eu volto já já com a história da Coagro. Na verdade, é mais do que a Coagro, né? É a história do Ricardo Barreto. Eu volto já já.